Chegou o momento que vocês queriam muito. Nessa primeira videoaula, a gente vai aprender a melhor massa amanteigada da vida e o melhor recheio base da vida de vocês. Com essa massa e esse recheio, vocês já podem dar início aí no negócio de confeitaria na casa de vocês, com os utensílios que vocês têm em casa. Eu vou falar brevemente aqui sobre os ingredientes que a gente vai utilizar e sobre alguns utensílios que eu acho que são importantes, tá? Não são todos os mais necessários, mas um básico para que vocês possam se guiar, porque eu sei que muitas de vocês trava nessa parte. Eu não sei por onde começar, Mahara, me ajuda, me salva, eu não sei o que eu tenho que ter, qual massa. Então aqui nessa aula você já vai destravar isso, porque aqui eu vou dar todo o passo a passo para você iniciar. Quais os ingredientes básicos para você ter para fazer a nossa massa e o nosso recheio, os utensílios básicos para você começar, e essa massa e esse recheio já são perfeitos para você dar aquele pontapé inicial com tranquilidade, com segurança, certo? Eu tenho milhares de depoimentos de alunas que usam hoje só essa massa. Eu gosto de falar que essas alunas casaram com essa massa e usam essa massa para tudo, porque realmente essa massa é muito versátil. Certo? Então aqui o que eu tenho? Vou falar dos utensílios. Uma batedeira planetária é importante, é bom, né? Pode ser qualquer batedeira planetária, certo? Por muitos anos, no início da confeitaria, no meu início, eu trabalhava com as batedeiras da Arno, tá? A turbo planetária da Arno. Por muitos anos eu trabalhei com ela e ela super deu conta do recado, tanto para as massas quanto para bater chantininho também. Tá? Então uma batedeira. Mahara, eu não tenho a batedeira da Arno ainda, eu tenho aquela de 2 garfinhos. Pode ser com aquela também, a nossa massa vai dar certo nessa batedeira também. Mahara, posso bater essa massa no liquidificador? Não, essa massa tem que ser feita na batedeira, certo? Então uma batedeira, um fouet é muito importante. Fouet você encontra em qualquer loja de confeitaria, sites de embalagem, você encontra, tá? Depois, dentro dos nossos grupos de WhatsApp, e-mail, Telegram, a gente vai passar o nome de alguns desses nossos fornecedores de lojas online que tem parceria com a gente, que vai dar um bom desconto para vocês adquirirem esses produtos, tá? E esses utensílios. Então, o fouet, a espátula, ó, uma espátula de silicone é muito bom, tanto para a gente economizar, para não haver desperdícios, quanto para fazer o nosso recheio e chegar num bom resultado com o recheio. Tá? Colheres que você vai ter na sua casa, potinhos para fazer um bom mise en place. O que é o mise en place? É a organização na nossa bancada, é a organização de ingredientes, todos separados por potinhos. Gente, acreditem, organização pode parecer só uma palavra, mas ela é muito mais que isso. Com a organização vocês vão ir muito mais longe na confeitaria, podem ter certeza do que eu tô falando. Então os potinhos aqui, uma balancinha digital é importante e tem um preço super acessível, em torno de 30, 40 reais. Mahara, não tenho ainda como comprar a balancinha já de imediato. Posso usar um copo medidor? Pode usar o copo medidor, claro que pode. Forminhas, né? Aqui hoje a gente vai utilizar essas daqui de 5 centímetros de altura e eu indico que vocês comecem as massas amanteigadas nessa, por quê? Porque a massa, todo mundo sabe que a massa amanteigada, ela é maravilhosa, mas ela tem um porém, ela resseca com muita facilidade. Então, se você assa a massa nas formas altas, o que acontece? A nossa massa, ela demora mais para assar, fica mais tempo no forno. E eu tenho certeza que com você já aconteceu, assim que já aconteceu comigo várias vezes no início, da massa ficar boa na lateral e no meio fica crua. Isso, gente, se dá muito porque a gente usa as formas altas. Pode ser também o forno que está desregulado, né? Assar a massa com a parte superior do forno ligada, isso prejudica também o crescimento da nossa massa, faz que a massa fique assada por fora e crua por dentro. Às vezes faz afundar a nossa massa. Então, faça isso. Se as suas massas também nunca deram certo e você vai testar a minha massa, testa numa forminha de 5 centímetros e depois me conta o resultado. Eu tenho certeza que vai ser sucesso, você não vai mais errar a massa, certo? Então as forminhas são fundamentais, porém é bom também ter as formas de 10 centímetros de altura. Para quê? Para a gente fazer a prensagem dos nossos bolos, tá? Então,
poucas forminhas. Essa daqui que eu vou utilizar hoje é de 14 centímetros de diâmetro por 5 de altura, então eu indico que você tenha umas formas deste tamanho, a de 20, que é muito utilizada, tem as de 17, de 25, nesses tamanhos assim, certo? Alguns guardanapinhos e alguns potinhos, mas que se você não tem os de vidro, pode ser potinhos de plástico normal para colocar os ingredientes. Combinado? Viu, gente? Coisas básicas que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa, que são coisas até que eu tinha quando eu comecei. Tirando a balança e o fouet, que depois que eu comprei, essas coisinhas de potinho, forminhas pequenas, algumas coisinhas assim eu já tinha em casa, bem básica, né? Formas grandes que eu não tinha, mas pequenininhas sim eu tinha. Então, geralmente é coisas que a gente já tem em casa, que você aí vai ter na sua casa. Se você ir lá mexer na sua cozinha agora, você de repente já vai achar tudo pra gente fazer a nossa massa juntas. E agora eu vou falar um pouquinho dos ingredientes que a gente vai utilizar na nossa massa. Já ia me esquecendo de uma coisa importante, uma boa panela para fazer os recheios, tá? Aqui eu tenho uma panela, o fundo bem grosso, tá? Uma panela grossa. Não é aquelas de teflon, sabe, que vai se soltando com o tempo. Aquelas é ruim porque elas queimam mais o nosso recheio, né? Pode queimar o recheio, ela acaba esquentando demais e pode queimar. E também pode acabar soltando e passando aquelas coisinhas pretas pro recheio, que não vai ser nada legal. Então, uma panela grossa e uma espátula bem flexível vai ser suficiente para que você tenha ótimos resultados com os seus recheios. E a gente vai mostrar isso na nossa aula de hoje ainda, porque também teremos o nosso recheio base. Agora vamos para os ingredientes da nossa massa. A gente vai fazer uma massa amanteigada, como eu já falei para vocês. Vamos utilizar aqui farinha, açúcar refinado. Aqui pode ser manteiga sem sal ou margarina sem sal. Por que manteiga ou margarina, Mahara? Porque, gente, eu sou uma pessoa que eu tenho muita empatia. Como assim, Mahara? Gente, é uma coisa meio que tem o lado bom e o lado ruim. Todo mundo sabe que em termos nutricionais, né, a manteiga, ela é muito mais nutritiva que a margarina, certo? E no nosso bolo vai ser a mesma coisa, né? Não tem como negar isso. A manteiga é melhor que a margarina. Porém, eu não posso não ter o sentimento e a sensibilidade de saber que muitas pessoas não têm acesso a manteigas com preço bom. Muitas pessoas não têm acesso a comprar direto de uma distribuidora para conseguir um preço acessível. Muitas pessoas que estão me assistindo nesse momento são totais iniciantes que há pouco tempo atrás não sabiam nem por onde começar. Então, às vezes não tem acesso a um supermercado de atacado, comprar produtos com menor preço. Então, são iniciantes, estão começando que nem... Aí eu penso em mim quando eu comecei lá atrás. Também não tinha condição de estar comprando a manteiga, porque a manteiga ela é praticamente 2 vezes o preço da margarina. Com um pote de margarina, a gente consegue fazer, no caso a minha receita de massa, a gente consegue fazer 2 receitas e meia. E com a manteiga a gente consegue fazer uma receita. Então, as pessoas podem falar e julgar, né, o caso da margarina. Mas a gente precisa ter esse sentimento, gente, de se colocar no lugar do próximo. Tem gente que não tem condição de já começar só usando a melhor manteiga, né? Mas aqui eu deixo o livre, né, a liberdade para você escolher. A nossa massa ela pode ser feita tanto com a margarina sem sal quanto com a manteiga sem sal. Na estrutura vai ficar praticamente a mesma coisa. No sabor, praticamente a mesma coisa. Apenas com a manteiga a gente tem a sensação que ela fica mais, que a massa ela derrete mais na boca, fica mais suave, fica mais cheirosa, tá? Mas em termos de sabor, de estrutura, as duas ficam boas. Porém, eu particularmente já fiz o teste com as duas, manteiga e margarina. E eu notei que com a margarina eu achei a estrutura melhor, eu achei a massa mais flexível. Por quê? O exemplo que eu vou dar para vocês aqui, ó.
Porque a nossa massa, depois, em algum momento, a gente vai levar para a geladeira para prensar o bolo. Às vezes a gente vai usar a massa para fazer tortinhas que vão para a geladeira, ou bolos bem estruturados de andares vão para a geladeira depois. Então eu vou dar aqui para vocês um exemplo. Olha como é que está a textura da nossa margarina e ela tá gelada, ó. Mas olha como é que tá a textura. Consigo mexer super bem nela, ó a margarina, tá? E ela tá gelada, tá? E agora eu vou abrir aqui a manteiga para mostrar para vocês a textura que tá a nossa manteiga, tá? Ó a manteiga. A manteiga, ó, é mais dura. Bem mais dura que a margarina. E aí quando a massa vai... Como é que fica a manteiga quando fica na geladeira? Dura, feito pedra, não dá nem para passar no nosso pão, não é mesmo? E a margarina? A margarina dá. E com a nossa massa, gente, é a mesma coisa. Levando para a geladeira tem grande chance dela ficar mais seca e mais durinha, usando a manteiga do que a margarina. Mas fica a critério de vocês, eu dou total liberdade para vocês escolher tanto a manteiga quanto a margarina, certo? Então aqui eu vou guardar a manteiga porque eu vou fazer a nossa massa com a margarina hoje, tá? Vai também na nossa receita leite. Eu tô utilizando leite integral, mas eu já vou falar para você que você tem mais duas opções para substituir o leite, né? Porque as pessoas gostam muito de substituir. Pode usar o leite semidesnatado, Mahara? Claro que você pode, a mesma quantidade. Mas eu também gosto de fazer essa massa amanteigada substituindo, às vezes, o leite por creme de leite. Aqui no caso, na nossa massa, a gente vai usar 200 ml de leite. Eu gosto de substituir por uma caixinha de creme de leite. Vai dar super certo a massa também. Eu acho que ela fica mais fofa, parece, por mais tempo usando o creme de leite, tá? Mas podem fazer os testes aí, tanto com leite quanto com creme de leite, vai dar super certo. E os ovos, tá? Aqui tem os ovos também em temperatura ambiente, porque se o ovo estiver gelado, ele pode mudar a primeira parte da nossa massa, tá? Ai, Mahara, a margarina tem que ser, a manteiga ou a margarina tem que ser gelada ou em temperatura ambiente? Como vocês preferirem, tá? Eu prefiro usar ela gelada porque com os testes que eu fiz também eu tive a impressão de que gelada dobra mais de volume, fica mais volumosa nessa primeira parte da nossa massa. Então agora vamos partir para a nossa receita da massa. Primeira coisa que a gente faz, é muito fácil, tá? A farinha, que é o ingrediente seco, vai ficar de ladinho, que a gente vai entrar com a farinha depois. O fermento também. Então, primeira coisa, os ovos. Aqui eu estou utilizando 6 ovos pequenos. A cor do ovo tanto faz, tá? Mas a gente tem que ter em mente, se a gente quer ter uma massa mais branquinha, usar os ovos brancos. Se a gente usar os ovos vermelhos, vai ficar uma massa mais amareladinha, tá? Então, eu estou utilizando aqui 6 ovos pequenos. Se for ovos grandões, você coloca só 5, tá? Porque a nossa massa, ela não é uma massa que fica líquida, ela é uma massa que fica bem pesada e bem grossa, certo? Mahara, se eu for pesar esses ovos, não pode passar de 320 gramas de ovos, certo? Aqui agora vai a nossa margarina, 200 gramas de margarina sem sal. Ai, Mahara, por que tem que ser sem sal? Eu tenho margarina com sal, já quero testar a tua receita. Pode testar, porém o sal, ele vai acentuar mais o doce da nossa massa. É para isso que o sal serve, para dar um equilíbrio às vezes de sabor, para acentuar mais o doce. Por isso que às vezes vai aquela famosa pitadinha de sal, que eu particularmente não coloco, não vejo necessidade, tá? 200 gramas de margarina sem sal. Agora a gente vai colocar 420 gramas de açúcar refinado, tá? Mahara, só tem o açúcar cristal, pode ser? Claro que pode utilizar a mesma quantidade, tá? E agora essa parte é isso. Agora a gente vai ligar a batedeira e vai bater em velocidade média para alta até que esses 3 ingredientes eles dobrem de volume. Vai virar um creme meio branco, amareladinho. Eu vou mostrar para vocês como é que tem que ficar. Vamos lá?
Pessoal, antes de continuar batendo, deixa eu revelar um truquezinho para vocês, porque muitas pessoas reclamam o que das massas? Reclamam da massa ficar o quê? Com cheiro de ovo, né? Eu já vi inúmeras vezes isso já aconteceu comigo também. Mas o que eu gosto de fazer? O que a gente pode fazer aqui? Na nossa receita vai uma colherzinha de sopa de essência de baunilha. Então, vou colocar aqui. Essência de baunilha. E eu já vou colocar a essência nesse momento em que tá batendo muito em velocidade média para alta o ovo, a margarina e o açúcar. Então, já vou colocar a essência aqui. E vou voltar aqui a bater novamente, porque ainda tá dobrando de volume, em velocidade média para alta. Vamos lá. Bom, pessoal, essa primeira parte tá feita. E olha aqui como é que ficou a nossa massa. Mas deixa eu falar pra vocês uma coisa. Nesse exato momento aqui na minha cozinha, eu só consigo sentir o cheiro de baunilha. E aí, eu já tô quebrando aquela barreira que vocês tinham com o ovo, né? Tem muita gente que não gosta de fazer massa manteigada porque acha que vai ficar com cheiro de ovo. Aqui a gente já resolveu o teu problema. Olha, é assim que fica, ó. Um creminho que dobrou de volume, amareladinho, branquinho, vai depender da cor do ovo que você vai utilizar. Eu usei o ovo vermelho, então a minha massa ficou um pouquinho mais amareladinha, ó. Ó. Viram que linda? Então aqui a gente já quebrou a barreira do ovo, já resolvemos esse teu problema do ovo. Mahara, mas eu acho que assim tem chance de eu esquecer de colocar a essência. Posso colocar ela no início? Claro que pode. Então, se você acha que você vai esquecer, já coloca junto com os ovos, a margarina e o açúcar, certo? Feito isso, agora a gente vai adicionar 200 ml de leite integral ou uma caixinha de creme de leite. Lembra que eu falei para vocês do creme de leite? 200 ml de leite. Agora a gente vai bater novamente, só que dessa vez a gente vai bater por um minutinho só para misturar bem o leite aqui na nossa massa. E pode ser que aconteça, nesse momento, quando você estiver fazendo essa receita, pode ser que fique talhado. A massa ela fica com aspecto de talhada, por quê? Porque entrou o leite em temperatura ambiente e deu contraste na nossa margarina que eu coloquei gelada, certo? Aí dá aquela talhada, vocês vão ver agora. Fiz essa parte e olha só exatamente o que eu falei pra vocês. Fica, ó, talhada, com aspecto de talhada. Esse aqui é o momento que muitas pessoas pensam que a massa deu errado. Se aconteceu isso, segue com a receita porque é assim mesmo, tá tudo certo. Bom, pessoal, então vamos continuar a nossa massa. Fez essa parte de bater na batedeira, agora a gente vai fazer na mão. Para que a gente não vai bater a farinha? Para não desenvolver o glúten. Porque quando ela desenvolve o glúten, que nem é no caso do pão, que tem que bater, sovar bastante, vira o quê? Aquele elástico. Para o pão é maravilhoso, mas para a nossa massa sensível e delicada dos nossos bolos, não é bom. Por isso, o ideal é, ó, aqui, ó, tá? Então, agora a gente vai acrescentar a farinha aos poucos. Quanto de farinha, Mahara? 420 gramas de farinha. Ai, Mahara, mas foi 420 gramas de açúcar também, não fica muito doce? É uma massa bem equilibrada, a receita é bem equilibrada e fica perfeita. Mas se você quiser, pode tirar um pouquinho do açúcar, aí umas 30 gramas de açúcar pode diminuir. Mas eu aconselho que você faça a receita e siga direitinho os ingredientes, as quantidades, tudo direitinho, certo? Então vamos colocar a farinha. A farinha é farinha de trigo normal, tá? Não precisa peneirar a farinha. Olha que maravilha. E agora aqui a gente vai mexendo com o fouet no meio
e nas laterais, incorporando a nossa farinha. Ela ainda tá com aspecto de talhada, mas ela vai perdendo esse aspecto. À medida que a gente vai colocando a farinha, ela vai perdendo. O que eu falo com relação de bater na batedeira? É levar a massa para bater e ficar batendo ali 1 minuto, 2, 3 minutos. Você vai desenvolver esse glúten e a massa vai ficar elástica, vai solar depois. Aqui ela já ficou com cara de massa, ó, mais pesada. Gente, terminei de mexer aqui, ó. Olha como é que fica a nossa massa. Uma massa grossa, pesada, tá? Uma massa grossa e pesada. E linda, né? Olha, eu tenho certeza que essa massa aqui, ó, vai ser a solução da vida de vocês. Olha que linda. Faltou uma coisa aqui. Uma colher de sopa de fermento. A tampinha geralmente equivale a uma colher de sopa, tá? Mas eu vou usar a colherzinha medidora, que eu gosto de ir mais na precisão, ter mais certeza. Então aqui eu vou usar uma colher de sopa. Colherzinha de sopa. Você pode também, para ficar mais prático ainda essa receita, que ela é muito prática, você pode colocar essa colher de sopa e misturar na farinha e depois adicionando a farinha já junto com o fermento também. Vai ser uma coisa a menos para você fazer depois, que nem eu tô fazendo agora, ó. Como essa massa, gente, presta atenção no que eu vou falar agora. Como essa massa é uma massa que fica bastante pesada e fica quase impossível com o fouet ou a colher grande que você tiver em casa fazer essa massa se misturar por completo, a gente vai levar agora ela para a batedeira. Preste atenção. Ah, mas tu disse que não era para bater a farinha. Não é para bater a farinha por muito tempo. A gente vai bater aqui por apenas 10 segundos em velocidade alta, tá? Não vai ter problema com o fermento e nem com a farinha batendo por 10 segundos, tá, gente? Não vão esquecer da massa na batedeira batendo 1 minuto, 2, tá? A gente vai bater por 10 segundos, pra quê? Só para se misturar completamente os nossos ingredientes, para não ficar nenhum gruminho de farinha, certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, bati aqui então. Olha como ficou linda a nossa massa. Uma massa de respeito, né, gente? Olha que maravilhosa. Gente, vocês precisam cuidar muito a quantidade certa do leite e dos ovos, por quê? Porque é a parte líquida, né, da nossa massa. Se vocês colocarem demais, a massa vai ficar mais líquida que isso daqui, então não vai dar certo. Essa massa é uma massa que fica grossa e pesada, certo? Se ficou mole demais, é porque você colocou leite demais ou ovos demais, tá? Bom, pessoal, massa pronta, então agora o que a gente vai fazer? Eu gosto de untar as formas com desmoldante, porque é mais prático, se torna mais econômico. Você pode achar até caro quando você compra, mas você vai ver o tempo que vai durar e que vai render e você vai ver que se torna mais econômico, tá? E por quê? Porque a massa, ela se solta mais perfeitamente da forma. Você não precisa estar raspando a faquinha no lado, machucando a massa, certo? Então eu vou colocar o desmoldante aqui, vou mostrar pra vocês. É pouquinho, tá, gente? Ó, nas laterais e no fundo, tá? Não bota demais, por quê? O desmoldante é gordura. Se você coloca em excesso, essa gordura vai passar para nossa massa e vai interferir no resultado, tá?
Mahara, eu não tenho desmoldante. Então você pode untar de maneira tradicional, com farinha e manteiga ou farinha e margarina, tá? Ou até mesmo com papel manteiga. Tem detalhes, gente, que é meio pessoal de cada um, né? Eu vou passar para vocês aquilo que eu acho que é mais prático e mais fácil, tá? Agora a gente vai começar a distribuir. Deixa eu falar para vocês, se vocês querem padronizar o tamanho das massas, usem a balança, tá? Mas eu, com a minha experiência, já sei que vai em torno de 320 a 340 gramas de massa em cada forminha dessas daqui de 14 centímetros, tá? A nossa massa ela vai ficar bem certinha aqui, reta na forma. Se você quer uma massa mais baixinha, vai render até 5 forminhas destas daqui. Mahara, eu quero fazer uma massa inteira. É uma forma de 25 centímetros para fazer inteira. Pode usar de 25 por 10 se você quiser, ou pode usar 2 forminhas de 5 centímetros de 22 de diâmetro, certo? Mahara, eu quero fazer uma massa retangular. Então você vai usar uma forma de 25 por 35, certo? Então agora eu vou começar a distribuir nas minhas forminhas, tá? Coloquei nas formas, dou uma ajeitadinha com a minha espátula para que a massa depois fique mais retinha, o mais retinha possível. Mahara, meu forno não dá para colocar todas as forminhas de uma única vez. O que eu faço? Você coloca as formas, você vai colocar a sua massa dentro das formas. Se cabe 2 forminhas dessa, você vai colocar 2 forminhas dentro do forno e as outras 2 você vai deixar de fora aguardando a primeira fornada. Não tem problema nenhum que a massa fique esperando fora, porque o fermento ele só entra em ação acima de 45 graus, mais ou menos, então essa temperatura é só dentro do forno, então você pode ficar despreocupada. Deixa a massinha, coloca de repente um guardanapinho por cima para não pegar nada e coloca as suas massas dentro do forno. O forno, gente, é o nosso melhor amigo na confeitaria, é um dos nossos melhores amigos, mas também pode ser o vilão. Por quê? Tem muitos relatos de pessoas que têm esse problema, já até desistiram da confeitaria por não aceitar a massa, pela massa crescer, crescer, crescer linda e depois afundar. Já aconteceu várias vezes comigo, mas aprendam com a minha experiência, eu não quero que vocês passem por tudo que eu passei. Certo? Então o que a gente faz? Eu gosto de pré-aquecer o forno no máximo por 10 minutos. Não gosto de pré-aquecer por 15, 20 minutos, como muitas pessoas falam por aí. Porque o forno aquecido demais dá um choque térmico muito grande na nossa massa, que é uma massa sensível. Então a gente coloca lá dentro, dá aquele contraste, dá aquele baque na massa, a massa cresce, cresce, cresce e depois no primeiro momento que você tira daquele calor exagerado, a massa tem aquele choque térmico e afunda. Não é verdade? E geralmente isso acontece quando depois que a gente abre a primeira vez o forno. Tem gente também que tem a impaciência, não tem paciência de esperar. Fica abrindo o forno antes de 25 minutos. Gente, a massa não fica pronta antes de 25 minutos. Então não há necessidade de você abrir o forno antes. Isso é uma dica fundamental. Então, forno que aqueceu demais, abriu o forno antes do tempo, forno que pode estar desregulado, uma farinha de repente de uma má qualidade, né? Isso tudo são fatores que podem fazer e contribuir
que o seu bolo afunde depois ou fique solado. Então cuidem esses detalhes que eu tenho certeza que vocês vão fazer muito sucesso e não vai mais solar e nem afundar o bolo de vocês, combinado? Então vou dar umas batidinhas aqui só para tirar as bolhas de ar. O meu forno tá lá pré-aquecendo em 180 graus. Ai, Mahara, meu forno é muito forte. Pode pré-aquecer em 170 então, tá? Então, vou colocar as nossas 4 massinhas lá no forno. Vamos lá? Bom, pessoal, massa no forno. A nossa massa vai ficar em torno de 40 a 50 minutos, tá? E eu vou mostrar para vocês a diferença da massa que fica 55 minutos e 45 minutos no forno. Outro detalhe, as massinhas de trás, elas sempre assam mais rápido, então tenham esse cuidado, tá?